voltando para a gente poder encerrar o caderno 1, o último assunto, que é um complemento desse último assunto que a gente acabou de ver, sobre função, é a função polinomial do primeiro grau. Ok? Lembrando que este assunto, provavelmente a grande maioria de vocês já devem ter visto. Ele é um assunto dado no primeiro ano. Mas a gente vai revisar e logo em seguida faremos correção dos exercícios desse material. Tem bastante exercício aqui para você praticar. Tranquilo? Então vamos só recordar o que vem a ser uma função polinomial do primeiro grau. O polinomial quer dizer que essa função ela vai ter vários nômios. A gente diz cada termo de uma função são nômios. E do primeiro grau é o maior expoente correspondente da variável, da função. No caso aqui, o maior expoente da variável, nem apareceu aqui, é o 1. Seria como se essa função fosse assim, ó, a elevado a 1. Só que o 1 a gente nem usa. Por isso ela é do primeiro grau. Se eu tivesse uma função cujo expoente maior fosse o 2, ela seria do terceiro grau e assim sucessivamente. Então o que define o grau de uma função é o maior expoente da variável. Ok? E esta função, ela é chamada do primeiro grau porque o maior expoente é 1. Ela vai ter dois termos. Um termo que multiplica a variável, ele é obrigatório. Seria o termo A, coeficiente A. Logo a gente vai ver que é o coeficiente angular. É ele que define o ângulo de inclinação da reta com o eixo x. E o coeficiente que vem sozinho, sem a variável, a gente chama de coeficiente linear. Pode ser que tenha alguma função do primeiro grau que não tenha o coeficiente linear, ok? Mas o coeficiente angular, ele é obrigatório. Aqui a gente diz que a função f de x é igual a ax mais b, com a pertencente aos reais, asterisco. Esse asterisco quer dizer que é diferente de zero. Pode ser todos os reais, só não pode ser o zero. E o b pertence a todos os reais. O b pode ser zero. A gente diz que a função ela é incompleta. Ok? Então, está aqui o modelo da função polinomial do primeiro grau. F de x igual a ax mais b. O que a gente precisa entender? O que nós vamos ter que saber sobre a função do primeiro grau? Nós vamos saber resolver a função, achar a raiz. Lembrando o que era raiz ou zero? É aquele valor onde ela vai tocar o eixo x, né? Ou seja, é o valor cuja imagem é zero, quando você substitui na lei de formação. Outra coisa interessante, importante, que sempre pedem, para você achar o domínio de uma função. E assim sucessivamente. Nós vamos também aprender a montar o gráfico da função, né? A função do primeiro grau, ela tem uma característica que o gráfico dela é sempre uma reta. Ela tem um valor, quando você vai substituindo na lei de formação, você vai encontrando os pares das coordenadas. Quando você une os pares das coordenadas, você encontra uma reta. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa função, uma função qualquer, f de x igual a x mais b. O a pertence aos reais, diferente de zero, e o b todos reais. Quando eu for dar valores para o x lá na função,
x1, no lugar do x eu coloco x1, no lugar do x eu coloco x2, no lugar do x eu coloco um outro x, o x3. E faço a conta, resolvo lá, eu vou achar os seus correspondentes no eixo y. E com isso eu vou achando as coordenadas. O x1, quando eu substituir o x1, eu encontro o y1. Quando eu substituir o x2, eu encontro o y2. Quando eu substituir o x3, lá no x da função, eu encontro o y3 e assim sucessivamente. Quando eu unir esses pares de pontos aí, os pontos com as coordenadas, eu vou encontrar essa reta que eu falei. E a inclinação dessa reta é que é o meu coeficiente angular. Nós vamos ver aqui agora. Para eu descobrir esse ângulo aqui, ó, se vocês lembrarem lá da trigonometria, né? Quando a gente tem um triângulo e eu quero saber qual que é esse ângulo aqui, basta eu pegar, por exemplo, a tangente, né, desse ângulo vai ser quem? O cateto oposto. Vamos supor que essa medida aqui seja o A, dividido pela hipotenusa, essa medida aqui seja o B. Aqui, para eu descobrir o A, eu vou pegar, por exemplo, eu quero saber essa medida aqui, ó. Eu pego o y2 menos o y1, y2 menos o y1. Eu quero saber essa medida aqui, eu pego o x2 menos o x1. Aí eu faço a conta, eu encontro o A, que é o meu coeficiente angular. Então, o A é o valor da tangente do ângulo. Por isso ele é chamado de coeficiente angular. Ok? O coeficiente linear, que é o termo da função que vem isolado, sem estar junto com o y, ele é aquele valor onde ela vai tocar o eixo y. Então aqui, ó, a definição do coeficiente angular. O valor do coeficiente do linear, desculpe, o valor